bem-vindos ao nosso videocast hoje com uma pessoa muito especial na minha vida, tanto pessoal quanto na minha vida profissional, e acho que dos dois lados, o Dr. Jean Gorenstein, que na verdade esbarra na minha vida inteira, né, Jean? Muito obrigada, muito bem-vindo. De todo o meu coração, você sabe. Olha, Sheila, é uma alegria muito grande poder estar aqui com você, que você é uma pessoa muito querida, muito especial. Somos primos, por isso. Mas assim, não é só primo. Não. Primos com muito afeto, com muito carinho. Primo com toda amplitude, com toda a profundidade que essa palavra pode ter, né? Porque, na verdade, os nossos pais, as nossas mães é que eram primas, mas elas nos deixaram aqui com um grande legado de continuarmos esse amor, né? De compartilhar toda essa energia e de fazer a história que elas sonharam, porque, na verdade, era uma família de classe média, não é? Que, na verdade, não tinha os médicos na família e a gente foi as gerações que foram trazendo esse conceito e esse valor para a família, não é? Eu vou dizer uma coisa, elas babavam com essa moça aqui. Com os dois. Muito orgulho. A minha mãe adorava minha prima Sheila. E era muito gostoso porque a gente acompanhou as tuas vitórias e viu o quanto você se empenhou para estar onde você está hoje. Não foi de um estalar de dedos, não veio de uma família, como você mesmo falou, com todas o castelinho preparado. A gente foi construindo, né? Construiu, trabalhou e tem esse resultado maravilhoso. E você, muito igualmente também. Eu tenho o maior orgulho do Jean, ele estava contando aqui de algumas passagens em que a gente esbarrou um no outro e um falou para o outro alguma coisa que teve uma importância que nós levamos para as nossas vidas mesmo, né? Seja o melhor, saiba fazer com o coração, com toda a paixão, que isso é que vai te guiar, isso que vai te mover. Isso realmente vindo de uma pessoa que gosta tanto um do outro, isso faz muita diferença, né? Mas fala um pouquinho da sua vida profissional, como você decidiu fazer medicina e depois a infectologia e aonde você está nesse momento tão importante aí da sua vida. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa que tive uma visão de mundo, eu sempre quis fazer muita coisa. E meu pai também sempre falava assim, escolha, não tenha pressa. E eu lembro que eu tinha umas dúvidas do que eu vou ser. Ou vou ser médico, que eu achava aquilo maravilhoso de ver as pessoas passando mal e ter alguém indo lá, dá licença, eu sou médico. Eu achava aquilo fantástico. É quase um filme. E eu achava aquilo maravilhoso. Por outro lado, eu pensei em ser jornalista, eu pensei em ser advogado. Dá uma olhada. Mas eu acho que são, na verdade, profissões de interface muito grande, porque é o do humano, é como você traz o humano, é como você traz a pessoa. E é exatamente isso, é defender, é trazer a verdade, seja no direito, seja no jornalismo e seja na medicina. E é cuidar, seja do teu paciente, seja da tua comunidade. E aí eu prestei medicina, falei, eu vou prestar. Era difícil, hein? Na nossa época era muito difícil. Praticamente impossível, né? E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou prestar. Se eu entrar na medicina, que é mais difícil, eu faço medicina. Então eu vou deixar o destino fazer essa seleção. E eu entrei. E aí quando eu entrei, eu falei, e agora? Agora o resto vai ficar para um outro momento ou não vai ficar. E aí nessa brincadeira toda, eu fiz medicina. E ao longo da medicina, de novo, eu sempre adorei as coisas que eu passava. Então, dermato, reumatologia, gastro, e todos os estágios que eu passava, eu falava assim, eu vou fazer. Todos de alguma maneira te contagiavam. Todos me encantavam. Então, eu falava, bom, e agora? A única coisa que eu sabia é que eu queria ser um clínico, não um cirurgião, não um obstetra, não um pediatra, mas eu queria ser um clínico. Aí eu passo no meu penúltimo estágio, no 6º ano da Faculdade de Mogi das Cruzes, num estágio no Emílio Ribas. De infectologia. De infectologia. Aí eu olho e falo, meu Deus, eu posso ter uma especialidade que eu posso ser neuro, que eu posso ser cardio, que eu posso pneumo. Né? É a clínica, é aqui que eu vou fazer. E aí eu acabei fazendo residência de clínica, 1 ano, e depois eu fui fazer uma residência de infectologia, mais 3 anos, e fiquei no Emílio Ribas, preceptoria no Emílio Ribas, dando aula na faculdade, e
No meio aí da pandemia, eu diria não tão no meio, mas em junho de 2020, eu assumo a Secretaria de Estado da Saúde. Bem ali na mosca, bem né? na mosca. Mas foi muito interessante. Houve também uma construção para isso, que não foi algo intencional, mas tanto eu como a Rosana Richman, que é uma infecto do Emílio Ribas, Sim, nós foi éramos isso. os únicos que falávamos sobre a Covid. E Atraiu, né, a atenção e o e olhar. atraiu atenção até pelas falas lúcidas nossas. A gente Respaldadas, né? e que, na verdade, nós até então nem respaldo tinha, porque era um quadro viral respiratório novo, que Ninguém sabia acontecia lá nada. na China, em Wuhan, e o que vocês têm a dizer? E a primeira pergunta é, nós temos que nos preocupar. Eu me lembro perfeitamente que eu estava ao vivo na Jovem Pan, num programa ali, e o Thiago Berreich me pergunta, existe alguma preocupação com esse quadro que está acontecendo lá na China? Eu falei, Thiago, deixa eu dizer uma coisa. Todas as vezes que a gente observa uma determinada virose, especialmente respiratória, em que os profissionais da área da saúde, que a despeito de toda a proteção com luva, máscara, avental, estão se contaminando e morrendo, Que é grave. isso é grave. E isso está fazendo com que esse plano de contingência lá tenha sido estabelecido. Temos que nos preocupar. atentos. Agora, você sabe que é engraçado? Nessa época que começou toda essa questão da pandemia, eu estava em Paris, sempre tem um congresso lá, o INCAS, era janeiro, um frio do cão, e a gente pensando na repercussão dessa pandemia no mundo, ainda não era considerada uma pandemia, eu falei, imagina, no Brasil, de jeito nenhum, porque o Brasil é quente, você, na verdade, fica localizado com a questão climática, fala, não, no Brasil não tem tanta aglomeração quanto aqui no inverno, acho que não vai acontecer. Foi uma catástrofe no mundo essa pandemia e nos marcou frontalmente, né, no sentido tanto da medicina quanto pessoal, quanto das vidas de tantas pessoas que a gente amava e que se foram por ocasião da Covid. E você estava exatamente na boca. No olho do furacão. E foi muito interessante que quando começaram a acontecer os primeiros casos, a gente teve que abrir uma enfermaria de Covid, entendendo que era a primeira enfermaria e que outras deveriam ser abertas lá no Emílio Ribas. E eu tinha muito medo de estar na linha de frente, até porque a minha esposa tem diabetes, tem hipertensão. Era de risco, né? Eu falei, meu Deus, eu não posso. Não posso. Eu não posso. Como que eu vou? Não sabia onde você estava entrando. Aí aconteceu um fato muito interessante. Eu começava a receber pacientes para... Olha, doutor, eu acho que eu peguei. Aí eu ligava para um amigo meu do Einstein, o Hélio Baixa, e falei, Hélio, eu estou te indicando um paciente. E eu indiquei dezenas de pacientes em 2 semanas. E aí, um dia ele me liga e diz assim, Jean, deixa eu te falar uma coisa, eu assisto as tuas entrevistas, você fala tão bem sobre Covid, quem assiste acha que você atende esses pacientes. E aquilo, para mim, foi Meu Deus! Choque. Um choque. Eu falei, cara, eu não posso deixar de fazer parte dessa história. Eu tenho que estar nessa história. Eu não imaginei que eu estivesse profundamente envolvido na história da Covid e foi algo muito interessante, tanto em relação das nossas discussões com o Ministério, de tentando sensibilizar a compra das vacinas. E trazer a verdade, né? E trazer a ciência. Trazer a verdade. Porque, na verdade, toda vez que a gente se propõe a falar, uma das grandes preocupações era exatamente o fato de nós termos que trazer a verdade sem falar para o lado A ou para o lado B. E a gente não sabia. Exatamente, mas era uma verdade que era intocada mas ainda. Eu não queria ter nenhuma discussão ou viés político. Sim. Eu me colocava como técnico. E fez isso muito bem. E isso foi muito bom porque os dois lados ouviam. Sim. Então, se eu usasse alguma palavra, algum não tinha conflito pejorativo, de interesse, né? Não era o meu papel. Isso te colocou no lugar onde você certamente deveria estar em relação à secretaria e aonde você está hoje, né? Como que é hoje para você esse momento que você está vivendo em relação à política, claro, porque isso está na sua vida, e também como que isso se confronta ou não com a parte da medicina em si?
Hoje eu estou como secretário do município de São Bernardo do Campo, que é uma cidade de médio porte, mas tem 860 mil habitantes, mas a saúde não atende só a população local, 38% do atendimento que ali é realizado é feito para pessoas do entorno, das outras cidades. É muito, Diadema, muito braço, Ribeirão né? Preto, muito. E isso faz com que essa responsabilidade seja Ainda maior. muito maior. Mas você dá conta, gente. Mas é muito interessante quando você está no estado Sim. e quando você está no município. Quando É você muito está no diferente? estado, você vira Shirley, você tem que fazer, faça, não deixe. E quando você é o município, você tem que fazer, porque você está lá na ponta. É bom também, né? É Aí uma que tá. experiência. Mas você enfrenta uma outra realidade, porque ser um bom gestor com recurso, qualquer um é. Vamos fazer, vamos trocar, vamos pintar, vamos construir, mas quando você não tem esse recurso, você precisa fazer intermediações políticas para poder trazer o recurso para o município, para aquelas ações acontecerem. E eu sempre gostei de política pública, né? Porque o Emílio Ribas, ele tem no seu DNA, na sua gene, na sua genética, exatamente essa questão voltada a entender por que essa doença aconteceu. Como que a gente vai prevenir? E eu sempre gostei muito disso. Então, eu gosto da saúde pública, do programa de saúde da família e comunidade. Você vê como, sem querer, você começou falando assim, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu não sabia se eu queria fazer direito, eu não sabia se eu queria fazer... E, na verdade, a vida também veio para você. Você fez da medicina, claro, um sacerdócio, como nós todos, cuidando e curando, mas tinha mais do que isso. Tinha uma responsabilidade além daquele doente que está na sua frente. Era muito mais amplo do que isso, né? Cuidar das populações, entender todo esse mecanismo, prevenir e tratar de maneira eficiente num país que ainda tem tanta dificuldade com a saúde, né? Tanto recurso que ainda não é colocado de maneira correta ou eficiente ou como deveria ser. Então você vê que no fundo, Jean, foram as suas preces. Porque eu não sei o que fazer, pronto. Meu pai dizia uma coisa muito verdadeira, que era a seguinte, ele falava, filha, você tem que lutar pela vida, claro, mas também tem que deixar a vida vir até você. E no seu caso... Porque, na verdade, hoje... Eu acabei fazendo jornalismo pelo programa da televisão, a gente tem o programa Viver Melhor. Quando eu me coloco defendendo essas políticas públicas, seja nos nossos parlatórios, levando isso no sentido de promover a saúde, fazer prevenção em saúde, né? E lutar pelas pessoas mais vulneráveis. Então isso te dá um prazer muito grande. Porque é isso que preenche, né? É isso que a gente estava falando. Eu nunca vi ninguém fazer terapia porque está precisando ser rico, quer comprar um iate, mas por aquilo que preenche de fato, aquilo que dá paz, aquilo que traz satisfação, aquilo que nos complementa, né? Você sabe que eu estou formada há praticamente 50 anos que eu fiz medicina, eu vivi a AIDS logo que eu me formei e eu achei que estava bom como uma entidade tão devastadora. Ainda veio a Covid. Então eu falo para as pessoas da minha geração, eu falo, como que a gente pôde ter escolhido a medicina e ter vivido dois impactos tão violentos? A Covid de per si já seria necessário o suficiente para isso, mas eu vivi a AIDS também, logo na boca de 82 ali, quando a AIDS realmente emergiu no mundo. E aquela história, todos os medos, dos contatos, de que forma... Previne, não previne? Eu lembro com essa questão da AIDS, eu estava no primeiro ano da faculdade, quando a gente teve um congresso, e num congresso que não foi na faculdade, foi fora, inclusive no Centro de Convenções Rebouças, e a colocação era o seguinte, a possibilidade do pernilongo ser um transmissor, ou a pulga. Então imagine a loucura que as pessoas estavam, porque já começava, peraí, está lotado esse auditório, será que tem pulga aqui? E será que tem alguém com soropositividade? Então eram loucuras que aconteciam e que deixavam Hoje é loucura, mas na época era inquestionável. Na época não era. Agora, Jean, sabe o que é mais interessante?
A AMI, a moléstias infecciosas, não era uma especialidade reconhecida. Ela passou a se tornar importante por conta do conhecimento dessas doenças que, infelizmente, dizimaram de alguma forma a população. Porque a gente falava em clínica, mesmo quando eu comecei a falar em dermatologia, minha mãe falava, como dermatologia? Você, tão boa aluna, vai fazer uma especialidade para cuidar de bereba. Ninguém imaginava como era amplo todo esse approach. E na AMI é a mesma coisa, não é verdade? Pois é, antes você tinha um médico sanitarista que cuidava de saúde pública, né? E à medida então que veio a AIDS, ela abriu um horizonte. Aliás, a AIDS ela fez com que houvesse a possibilidade de se desenvolver todos os eventos diagnósticos, por exemplo, o que hoje a gente fala, vamos pedir um PCR para Covid, começou em 94, a gente passa a ter a reação de cadeia de polimerase, que era o PCR para a detecção da carga viral. E eu lembro que no início daquele ano de 94, eu tinha um amigo meu que fez residência comigo e que foi fazer doutorado na Inglaterra. E ele dizia, Jean, aqui a gente faz a carga viral, a quantidade de vírus que eu tenho no sangue. Que era muito específico e muito importante, né? E aquilo era maravilhoso. Eu falava, meu Deus, que sonho. E hoje... é rotina. É rotina. Nos nossos diagnósticos são feitos no pronto-socorro, por exemplo. Sim. Em alguns hospitais, a gente faz o PCR para vírus respiratório, faz o PCR para gastroenterites. Enfim, o PCR começa aí e é um advento de estudo, inclusive na parte de oncologia. Sim. Quanta coisa se desenvolveu, a partir disso, tanto no ponto de vista laboratorial, quanto no ponto de vista medicamentoso frente à AIDS no nosso meio. Então a gente consegue evoluir nesses momentos. Essas coisas que realmente traumatizam tanto, muitas vezes significam evolução, né? Agora, o que você acha, como que você colocaria hoje a inteligência artificial na frente dessas doenças infecciosas? Em que momento a gente está no mundo quando uma coisa tão na frente esbarra em outra que ainda, às vezes, é tão primitiva e tão primária, em termos tanto de saúde pública quanto de saúde individual? Em que ponto a gente está? Eu acho que a inteligência artificial ela vai te dar subsídios para você criar políticas públicas. Uhum. Toda vez que você vai criar políticas públicas, por exemplo, se eu tenho dados do número de pessoas que eu interno nos meus hospitais, quais são os diagnósticos, quais são as etnias, sexo, idade, aonde moram essas pessoas, eu consigo entender aonde focar políticas de saúde maneira pública, rápida, né? Segundos, muito mais rápidas. Então, por segundos, eu consigo entender que uma determinada região, a zona sul do município, tem um número maior de pessoas com AVC, derrame, acidente vascular cerebral, e infarto. A gente fala, então erramos na política pública. Precisamos fazer a prevenção. Como é que vamos fazer a prevenção? Através de políticas do nosso programa da saúde da família e da comunidade. Então, são pequenos dados, mas ao mesmo tempo, a gente vai entender processos dentro do meu atendimento. Eu vou entender aonde nós erramos, por exemplo, em agendamentos. Os agendamentos acabam sendo muito rápidos. A possibilidade não só de você agendar consultas, exames e cirurgias, e que, se eventualmente eu disser, doutor Shirley, a senhora tem uma consulta amanhã às 19 horas. A senhora confirma? A senhora diz não. Eu tenho a possibilidade de remarcar a sua e já acionar o próximo paciente. Eu não perco aquela vaga, aquele atendimento e, ao mesmo tempo, eu dou celeridade. Então, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial ela faz isso. Por outro lado, a gente faz diagnóstico através de, especialmente você, através de imagem, eu consigo falar, ó, essa lesão é uma lesão altamente suspeita, principalmente para pessoas que estão em áreas distantes, que não têm a possibilidade de ter a doutora Shirley do lado. Agora, para terminar, você acha que a inteligência artificial, de alguma forma, vai substituir o homem? Em nenhuma profissão. Em nenhuma profissão? Em nenhuma profissão, porque esse lado de você olhar e virar e dizer assim, ó, tá errado aqui, vamos mudar ali. Teve um exemplo essa semana muito interessante de um casal
que foi para Costa Rica, que estava tranquilo, e aí jogaram na inteligência artificial se precisava de visto. E a resposta foi não. Óbvio que eles chegaram no balcão da Não companhia, conseguiram entrar. não conseguiram porque precisava de visto. E aí, qual Então, foi o erro aí? o erro foi a informação que Não é era o absoluta. detalhe que faltava. O jeito de perguntar, o jeito de Exatamente. responder. Então, a gente tem que entender que essa sensibilidade de você dizer, na minha experiência, Sim. do que eu já vi, eu acho que tem esse erro. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, porque sou mais velha que você e estou lá na frente, que a coisa mais valiosa que tem em termos da medicina é quando o paciente te abraça, te agradece a possibilidade de ter sido tocado por você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Nós temos a possibilidade de mudar as vidas das pessoas de uma maneira muito impactante. A gente não tem ideia da força que a gente tem. E se a gente pudesse deixar uma mensagem aqui, eu sei porque o seu coração bate muito junto com o meu, porque você é uma pessoa muito genial no sentido de generosa, de doadora, né? Eu acho que isso já dá uma paz muito grande para que a gente entenda que a gente deixou um legado e que a gente ainda precisa continuar, não é? Até quando a gente continua? Até quando é possível trabalhar na medicina? Eu acho que assim, a gente fala, tem muitos médicos. Eu acho que a gente, infelizmente, tem muitos médicos, mas faculdades de medicina que não acompanharam o entendimento do quanto nós deveríamos formar essas pessoas. Sim. Quando a gente culpa médicos mal formados, a gente culpa a eles. Sim. E não é uma verdade. Eles são vítimas Sim. de alguém que não teve a responsabilidade de cuidá-los, de ensiná-los. Talvez não tivessem essa oportunidade de discussão de casos para torná-los melhores. Mas vale ainda, né? Como reflexão, e vale a gente trazer e discutir, ir ainda para as universidades, para os congressos, trazendo cada sementinha que a gente puder trazer. A gente adora dar aula, eu ainda dou aula, essa foi um acordo para eu poder assumir a secretaria, e eu amo dar aula. E eu brinco com eles que eu estou aqui, eu falei, eu não sou professor, professores são aqueles que a gente teve lá no passado. Eu vim aqui para trazer informação, discutir. Humano, né? Sabe aquele negócio de, olha, a gente vai ensinar fazer feijão, mas se você pegar um livro, vai estar muito bem descrito e muito correto. O que eu vou te ensinar é o que não está nos livros. Eu vou dizer que quando você tiver o feijão já borbulhando, você apaga o fogo e pega a colher de pau e vai em sentido anti-horário. Quando você fizer isso, ele vai ganhar cremosidade. É esse detalhe que é algo que o livro não fala e que você quer que as pessoas lembrem de você na hora que elas estiverem com o paciente, porque quantas são as vezes que os alunos falam, professor, mudou, eu lembrei daquele caso, daquela situação, e eu tenho certeza que a gente põe uma sementinha em cada cabecinha, em cada coração, muda, né? E muda não só a vida deles, mas das pessoas que eles atendem, as famílias. Isso para nós não tem preço. Sabe o que eu quero dizer para você? Que eu tenho muito orgulho de você, muito. É recíproco, e que eu agradeço muito todo o carinho que você tem comigo, é muita gratidão, e que você continue brilhando cada vez mais, porque você merece muito. Muito. Muito obrigada, muito viu? obrigado Lindo, por tudo. obrigada. Muito obrigado. Então, terminamos mais um videocast com um coração cheio de alegria, muito feliz por ter recebido uma pessoa tão especial como o Dr. Jean. E não percam os próximos e acompanhem-nos no nosso YouTube, no Instagram e no nosso Spotify.